Olá! Este é um projeto da disciplina de Metalurgia Mecânica do curso de Engenharia de Materiais do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo. Neste vídeo, vamos apresentar algumas definições e abordar alguns aspectos sobre fratura em materiais metálicos. Primeiramente, vamos definir o que é fratura. A separação ou fragmentação de um corpo sólido em duas ou mais partes, sob ação de tensão, é o que chamamos de fratura. O estudo desse fenômeno é muito importante. Geralmente, a fratura de um material é indesejada, pois pode interromper algum serviço ou até mesmo causar algum acidente, o que resulta em perdas econômicas e até mesmo em vidas perdidas, caso ocorra alguma catástrofe. Como exemplos de catástrofes envolvendo fraturas, temos o acidente histórico do Titanic, uma fatalidade que chocou o mundo, e o episódio dos navios da classe Liberty na Segunda Guerra Mundial, quando navios atracados fraturavam sem razão aparente e de maneira inesperada. Agora vamos apresentar alguns conceitos e aspectos para entendermos o funcionamento desse fenômeno e o que pode ter causado essas falhas catastróficas. Tecnicamente falando, o estudo da fratura é importante por diversos motivos, entre eles, para que seja possível comparar e selecionar o material mais adequado para as condições de serviço desejadas, para a obtenção das características de algum material em particular em relação ao padrão especificado, para prever os efeitos das condições de serviço na resistência do material e para estudar os efeitos que as mudanças microestruturais podem causar na resistência de um material. Uma fratura pode ser do tipo dúctil ou do tipo frágil. Os metais em geral apresentam a fratura dúctil devido às ligações químicas presentes nesse material. É possível resumir os tipos básicos de fraturas em metais. As fraturas frágeis podem ocorrer de duas maneiras, por clivagem ou por fratura intergranular. Já a fratura dúctil pode ocorrer de várias maneiras, a partir do nucleamento e crescimento de vazios, que pode ser transgranular ou intergranular, por redução de área da seção transversal, também conhecida como empescoçamento, e por cisalhamento no plano de escorregamento máximo. A fratura frágil é caracterizada pela propagação de trincas no material. Por razões ligadas à energia, uma trinca tende sempre a se propagar pelo caminho de menor resistência. E como visto na figura, é um caminho que define o modo da fratura, que pode ser por clivagem ou intergranular. A clivagem pode ser definida como uma separação direta ao longo de planos cristalográficos específicos, por meio da ruptura de ligações atômicas, exigindo grande quantidade de energia. Analisando-se micrografias de fraturas por clivagem, observa-se a aparência de uma superfície plana, com grãos na superfície da fratura. Na fratura intergranular, a trinca segue os contornos de grão, exigindo pouca energia. Em uma escala macroscópica, pode ser observado o aspecto brilhoso e refletivo na superfície da fratura. Já em escala microscópica, a trinca pode desviar de uma partícula e criar microcavidades localizadas. Na fratura dúctil, há considerável deformação plástica antes de fraturar. Ela pode ocorrer devido a vários fatores, como redução contínua da área de seção transversal, uma força de cisalhamento aplicada no plano de cisalhamento máximo, pela nucleação e crescimento com a coalescência de cavidades, que podem ocorrer de modo transgranular ou intergranular. Como esquematizado na figura 3, a nucleação dos vazios ocorre em pontos triplos de contorno de grão. A figura 1 mostra que o crescimento de cavidades pode ocorrer de modo transgranular e intergranular. A figura 2 mostra uma micrografia de uma amostra de aço que rompeu no formato de copo e cone, evidenciando-se os dimples, que são alvéolos remanescentes das cavidades. A maioria dos metais tem partículas de segunda fase que servem como sítios de iniciação de cavidades. Por esse motivo, a ruptura por empescoçamento total é pouco comum e característica de metais de alta pureza. Esse mecanismo está representado pela figura A e pode ser observado na figura B. Considere a deformação de um único cristal de cobre sob tensão uniaxial.
O monocristal sofre deslizamento em toda a sua secção. Não há nucleação de rachaduras e o cristal se deforma plasticamente até o início do empescoçamento. Deste ponto em diante, a deformação é concentrada na região de instabilidade plástica, até o cristal se separar ao longo de uma linha ou ponto. Para facilitar o estudo desse fenômeno, é feito um mapeamento dos mecanismos de fratura de um material. Como pode ser visto na figura, ele é apenas uma extensão do conceito de diagramas de fases e fornece informações sobre as propriedades mecânicas de um material de uma forma bem compacta. Na teoria, as propriedades mecânicas de um material são sempre maiores do que na prática. Isso ocorre devido à existência de defeitos superficiais e internos que atuam como fissuras para a existência da deformação plástica. Como observado na figura, esse defeito pode ser originado por movimentações de planos cristalográficos. Os defeitos presentes no material são concentradores de tensão. A concentração de linhas de força mostradas na figura é diretamente proporcional à tensão na região em que elas estão. Para aliviar essas tensões locais, o material tende a propagar a trinca enquanto houver tensão alta o suficiente para que isso ocorra. Esse mecanismo ocorre até que ocorra a fratura ou até que a trinca pare de se propagar. A teoria proposta por Griffith diz que quando a energia disponível para o aumento de uma trinca é o suficiente para superar a resistência do material, ocorre a ultrapassagem de um valor crítico de tensão e a trinca se propaga. Esse valor crítico de tensão pode ser obtido através da seguinte equação, que envolve o módulo de Young do material, o comprimento da fenda e energia superficial específica. Uma fratura Kopp-Cone, como a da micrografia apresentada, é uma fratura típica dúctil de modo intergranular. O mecanismo desse tipo de fratura está esquematizado na figura ao lado. O metal com boa ductilidade, quando rompido por tração, apresenta uma zona fibrosa no centro do corpo de prova, denominado copo, uma zona radial adjacente e uma zona de cisalhamento nas bordas, denominada cone. O tamanho da zona fibrosa determina a ductilidade do material, e quanto menor o seu tamanho, menos dúctil e, consequentemente, mais frágil é o material. Na aproximação da micrografia, é possível notar a evidência de dimples na superfície da fratura. A morfologia típica da fratura dúctil pela nucleação, crescimento e coalescência de vazios é a superfície com dimples. O mecanismo esquematizado e observado na figura mostra a progressão desse tipo de fratura. Na segunda figura, foi fixado um referencial para facilitar a visualização. Os vazios se originam à frente da fenda principal, que tem uma ponta rompida por causa da sua plasticidade. O vazio à frente da fenda cresce e eventualmente coalesce com a rachadura principal. Novos vazios se nucleiam à frente da rachadura crescente e o processo se repete. As fraturas dúctil-frágil são, na verdade, fenômenos que ocorrem ao mesmo tempo. A fratura característica de um material depende das taxas de cada um dos modos. A temperatura e a carga presente nesse material têm relação direta com a transição dúctil-frágil. Ou seja, um material que tem características dúcteis depende da temperatura de operação e da carga utilizada para sofrer uma fratura frágil e vice-versa. Esse comportamento de transição dúctil-frágil é observado em metais ou ligas de estrutura CCC e HC. A figura mostra como a morfologia da superfície da fratura muda na região de transição, em função da temperatura. Quanto maior a fração fibrosa, maior a energia absorvida, ou seja, mais dúctil é o material. Geralmente é conduzida uma série de testes a diferentes temperaturas, que permite determinar uma temperatura arbitrária de transição. Essa temperatura é um parâmetro importante na seleção de materiais, do ponto de vista de tenacidade ou a tendência de ocorrência de fratura frágil. Mas, por que as fraturas podem ocorrer? Já foi visto que o processo de fratura pode ocorrer devido ao acúmulo de danos, que está associado às propriedades do material, à nucleação de vazios e ao crescimento desses vazios. Diversas situações podem ocasionar a fratura nos materiais, por exemplo, a aplicação lenta de cargas externas, a aplicação rápida de cargas externas,
que é o impacto, o carregamento cíclico ou repetido, que é a fadiga, a deformação dependente do tempo, que é a fluência, o surgimento de tensões internas, que pode ser causada por diferenças de temperaturas em um corpo, e também por efeitos ambientais, como por exemplo, fragilização por hidrogênio. O material cliva quando rompe sob tensão normal, havendo separação dos átomos ao longo da direção da tensão aplicada, como é mostrado na figura. O caminho da fratura é perpendicular a essa direção. Existem 3 modos de abertura da trinca. Há uma analogia desses 3 modos com o bico de pato Donald. O bico fechado na figura A representa a trinca. A figura B representa o modo 1 de fratura, que é o modo de abertura, causado por um carregamento perpendicular ao plano da trinca. A figura C representa o modo 2 de fratura, que é o modo de deslizamento, causado por um carregamento paralelo ao plano da trinca e perpendicular à linha da extremidade da trinca. E a figura D apresenta o modo 3 de fratura, que é o modo de rasgamento, causado por um carregamento paralelo tanto ao plano da trinca quanto à linha de extremidade da trinca. O estudo da mecânica da fratura traz entendimento quantitativo de fissuras e é muito importante para calcular as tensões na ponta ou na vizinhança da ponta de uma fratura, porque esses cálculos nos ajudam a responder uma questão prática muito importante. Em que valor de carga externa uma rachadura vai começar a crescer? A resistência à fratura está relacionada com a tensão aplicada e é descrita pela seguinte equação, que envolve a geometria da amostra e o tamanho da fenda. Podemos concluir que a análise da fratura e dos fatores que afetam esse evento são de grande importância para diversos fatores, tais como questões tecnológicas, catástrofes, além de ser um problema interdisciplinar. Obrigada por assistir essa videoaula. Ficou alguma dúvida?